Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou o Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, 2 de junho de 2025. Começamos o mês de junho, mês das festas juninas, mês em que festejamos três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas aqui nós estamos tratando da nossa formação sobre a prática libertadora de Jesus. Prática libertadora de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os espíritos impuros para entrarmos num novo capítulo, que é o capítulo que se refere à comunidade. Terminando o capítulo anterior, os espíritos impuros lhe obedecem. Um poder de purificar. Além do ensino, foi o poder de purificar que causou mais impacto no povo. Este poder de Jesus se manifestava de várias maneiras. Pela palavra, purificava os leprosos. Pelo toque no manto, a mulher que sofria de hemorragia ficou curada. Jesus declarava puros todos os alimentos. Expulsava os espíritos impuros. A própria morte, fonte de todas as impurezas, é vencida pelo toque e pela palavra. Pelo toque e pela palavra. Jesus confraternizava-se com pessoas impuras, como eram os publicanos e os pecadores. Para um judeu observante, fazer o que Jesus fazia era coisa perigosa e aparentemente muito doida. De fato, os próprios parentes achavam que Jesus estava ficando doido. Tocar em leprosos, comer com publicanos, deixar-se tocar por uma mulher considerada impura, comer sem lavar as mãos, tocar em cadáver. Tudo isso tornava a pessoa impura e qualquer contato com ela contaminaria os outros, impedindo a presença de Deus. Era, portanto, um perigo para todos. Para todos. Mas Jesus não se importava. E quando chamavam a atenção dele para o perigo que corria e que fazia os outros correrem, ele respondia: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E não era só isso. Ele mostrava que, mesmo fazendo essas coisas perigosas, não colocava o povo em perigo. Pelo contrário, vencia a impureza. Jesus era capaz de purificar o impuro. Esta foi a grande novidade que causou impacto no povo. Era como encontrar uma vacina contra a AIDS. Forte, né? Forte essa comparação. Era como encontrar uma vacina contra a AIDS. O povo respirou aliviado. Finalmente, o impuro não contaminava mais. Perdeu a sua força. Um novo poder apareceu em Jesus. Ele chegou, amarrou o intruso que tiranizava os moradores da casa e libertou o povo. Isso foi uma inversão total de tudo que tinha sido vivido até aquele momento.
Com Jesus há uma grande inversão total das coisas. Uma inversão total se produziu nunca vista antes. Em vez de o puro viver ameaçado pelo toque do impuro, agora é o impuro que se vê ameaçado pelo toque do puro. Antes, o povo vivia acuado, sempre derrotado, pelas tantas coisas impuras que infestavam sua vida. Era obrigado a viver desconfiado de tudo e de todos. Vivia cansado sob o fardo das observâncias que não resolviam nada. Agora, de repente, tudo mudou. Da noite para o dia. Aquilo que eles mais, desejavam na vida, mas não eram capazes de conseguir, agora em Jesus, e através de Jesus estava ao alcance de todos. Agora era possível conseguir a pureza que colocava a pessoa em condições de poder comparecer diante de Deus. Jesus era a prova. Isso foi uma libertação. Libertação. A boa nova anunciada por Jesus tirou o povo da defensiva, do medo, da sensação do perigo e lhe devolveu a vontade de viver. Tornou-o criativo, sem medo de ser feliz. Pois agora eles sabem que, pela fé, podem vencer o impuro que os ameaçava. Podem tornar pura a vida e ter acesso a Deus. A consequência desta boa nova, porém, é que ela torna inútil e desnecessário o sistema religioso de normas e leis, montado e mantido pela religião oficial para defender a pureza e combater a impureza. Dá para entender que a boa nova para o povo era uma má notícia para os defensores desse sistema opressor. E ainda hoje parece que continua sendo assim. Os falsos profetas vivem pregando e apregoando que é preciso, a qualquer custo, voltar para Deus. Ok, precisamos sempre voltar para Deus, mas não a qualquer custo. Deus não exige muito da gente, Ele exige que nós possamos nos converter ao amor, à solidariedade, à misericórdia. O perdão virá com as nossas atitudes. O perdão de Deus não é algo imposto. Faça isso, faça aquilo, que você será perdoado. Não é moeda de troca. O perdão de Deus é gratuito. Não é algo que possa ser comprado. Por isso a boa nova de Jesus incomoda tantas pessoas 2025 anos depois. Porque essa boa nova faz com que homens e mulheres pensem. O capítulo 3 deste livrinho do Carlos Messers, com Jesus na contramão, vai tratar sobre a comunidade. Seguir Jesus para ficar
com ele. Seguir Jesus para ficar com ele. Por volta dos 30 anos de idade, Jesus abandona casa e família e leva uma vida de pobre itinerante. Não possui mais nada, nem mesmo onde reclinar a cabeça. Percorre os povoados, fala nas reuniões do povo, anunciando a boa nova de Deus aos pobres. Ele tem pressa, o tempo urge. A colheita é grande e os operários são muito poucos. É necessário provocar uma conversão, uma mudança, antes que seja tarde demais e todo o povo seja destruído. A conversão que o Papa Francisco nos pediu durante os últimos 10 anos é uma conversão ecológica e integral. Não temos um outro lugar, uma outra casa para morar, a não ser o planeta Terra. Não teremos uma nova Arca de Noé. Ou nos salvamos todos, ou morreremos todos. Porque muita gente não quer defender a casa. Infelizmente foi aprovado, está sendo quase aprovado em sua plenitude, a chamada PL do desmatamento. É um absurdo. É um absurdo. Todas nós sabemos que nós precisamos conservar o planeta, defender o planeta e não destruir. Às vezes, e eu espero estar errado, eu me questiono qual vai ser a importância de uma COP30 na Amazônia. Depois disso, se realmente essa PL do desmatamento passar. Quero estar errado. Mas precisamos ir para as ruas. Precisamos nos colocar contra essa PL. Somente assim, forçando os deputados e senadores, é que irão voltar atrás. Se não houver o clamor das ruas, não vejo sentido em ter uma COP30 no Brasil. O tempo urge. Nós precisamos provocar uma conversão, uma transformação, uma mudança, antes que seja tarde demais. Jesus chama outras pessoas para segui-lo. Todos com o mesmo anúncio: o reino chegou. Ele chama para duas coisas: para ficar com ele e para enviar, a pregar e a expulsar demônios. Ficar com ele. Depois a segunda: pregar e expulsar demônios. São as duas coisas mais importantes na vida de um cristão ou de uma cristã. Ser da comunidade, ficar com Jesus. Quantos irmãos, quantas irmãs, por conta de perseguições, por conta de difamações, por conta de fofocas, de fake news, não estão numa comunidade eclesial de base, não vivem mais a sua fé. Encontraram na ética humana o caminho para poderem atuar, para poderem defender a vida, mas se afastaram do Deus da vida. Ser da comunidade, ficar com Jesus.
e a comunidade realizar a missão que recebeu: pregar e expulsar o poder do mal. Ao nosso redor existe o mal. Com a nossa união, com a nossa fé, expulsamos o mal. Como assim, Emerson? Nós levamos esclarecimento para as pessoas de forma lúdica, de forma apaziguadora. Papa Leão XIV tem insistido na defesa irrestrita da paz. Não só porque há guerras no planeta, mas porque divulgando e fazendo acontecer a paz, faremos acontecer a justiça. E fazendo acontecer a justiça, nós acabamos com as causas da pobreza, que são as mesmas causas de todos os males. Não são duas coisas distintas, né? São como os dois lados da mesma medalha. Estar com Jesus e realizar a missão que dele recebeu. Jesus não era o único a chamar discípulos para formar comunidade. Outros também o faziam. Por exemplo, os fariseus e os essênios. Todos eles tentavam reforçar a identidade e a persistência do povo. Vamos ver como que Jesus o fazia e por que fazia isso? Número 1, vem e segue. É o chamado. A maneira de Jesus chamar as pessoas é simples e variada. Ele passa, olha e chama. Os que são chamados já o conhecem. Já tiveram alguma convivência com ele. Tiveram a oportunidade de vê-lo ajudar as pessoas ou de escutá-lo na sinagoga da comunidade. Sabem como ele vive e o que ele pensa. Minhas irmãs, meus irmãos, gente querida e amada, o chamado não é coisa de um só momento, mas é feito de repetidos chamados e convites, de avanço e de recuos. Começa à beira do lago e só termina depois da ressurreição. Começa na Galileia e no fim recomeça na Galileia. Também à beira do lago. Recomeça sempre, gente. Na prática, o chamado coincide com a convivência dos 3 anos. Desde o batismo de João até o momento em que Jesus foi levado ao céu. Às vezes, é Jesus quem toma a iniciativa e chama. Outras vezes são os próprios discípulos que convidam parentes e amigos. Ou é João Batista que o aponta como Cordeiro de Deus. Outras vezes ainda é a própria pessoa que se apresenta e pede para segui-lo. É como hoje. Você vai uma vez na reunião da comunidade, gosta, volta e não tem mais jeito. Volta sempre. Outras vezes é um colega que o convida ou é a ajuda de uma vizinha que o leva a participar.
E em sua vida, como foi que o chamado chegou? De uma vez ou aos poucos? Como foi que o chamado, esse chamado profundo de Jesus de Nazaré chega até vocês para vocês participarem de uma comunidade e ali fazer a grande diferença, junto com outros irmãos e irmãs? O chamado é gratuito, não custa nada. Mas acolher o chamado exige decisão e compromisso. Jesus não esconde as exigências. Quem quer segui-lo deve saber o que está fazendo. Deve mudar de vida e crer na boa nova. Deve estar disposto a abandonar tudo e assumir com ele uma vida pobre e itinerante. Quem não estiver disposto a fazer tudo isso, não pode ser meu discípulo, dizia Jesus. O peso, porém, não está na renúncia, mas sim no amor que dá sentido à renúncia. Perdão. É por amor a Jesus e ao Evangelho que o discípulo ou a discípula deve renunciar a si mesmo, carregar sua cruz todos os dias e segui-lo todos os dias. O chamado é como um novo começo. É o momento de entrar na nova família, na nova comunidade e de começar tudo de novo. Quem aceita o chamado deve deixar que os mortos enterrem seus mortos. Deve seguir em frente e não olhar para trás. O chamado é como tesouro escondido, como uma pedra preciosa. Por causa dele, a pessoa abandona tudo e segue Jesus. Como os rabinos da época, Jesus reúne discípulos. Um núcleo menor de 12, como as 12 tribos de Israel. Uma comunidade mais ampla de homens e mulheres e um grupo maior de 72. Todos eles e elas seguem Jesus. Dentro do núcleo dos 12, de acordo com a finalidade do momento, Jesus forma grupos menores. Por exemplo, várias vezes chama Pedro, Tiago e João para rezar com ele. Seguir era um termo que se usava naquele tempo para indicar o relacionamento entre o discípulo e o seu mestre. Assim, para os primeiros cristãos, seguir Jesus significava 1. Imitar o exemplo do mestre. Jesus era um modelo a ser recriado na vida do discípulo e da discípula. A convivência diária permitia um confronto constante. Na escola de Jesus, só se ensinava uma única matéria: o reino de Deus. E este reino se reconhecia na vida e na prática de Jesus de Nazaré. 2. Participar do destino do Mestre. Quem seguia Jesus devia comprometer-se com ele e estar com ele nas tentações, inclusive na perseguição. Devia estar disposto a morrer com ele. 3. Ter a vida de Jesus dentro de si. Para os cristãs, depois da Páscoa, à luz da ressurreição, acrescentou-se esta terceira dimensão. Vivo, mas já não sou eu. É Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, versículo 20.
Eles procuravam identificar-se com Jesus que estava vivo na comunidade. Refaziam o caminho de Jesus que tinha morrido em defesa da vida e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Trata-se aqui da dimensão mística do seguimento de Jesus, fruto da ação do Espírito Santo. A comunidade que assim se forma ao redor de Jesus é um ensaio do reino de Deus. Nela aparece o que a boa nova do reino quer significar para a vida humana. Gente querida, gente amada, então, seguir a Jesus é entender o que de fato significa a vida humana a partir do reino de Deus. Imitar o Mestre, participar do destino do Mestre e ter o Mestre dentro de cada um de nós. Paz e bem, vida longa e próspera.